Amigos, na Revolução de 1964 houve uma insurgência também. O general Olímpio Mourão Filho, ele era general de uma estrela só. O general do Exército é aquele que tem 4 estrelas. E ele comandava um quartel pequeno lá na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E ele, contrariando, inclusive, o Ministério da Guerra, na época não era Ministério da Defesa, era Ministério da Guerra, ele saiu lá com os poucos tanques dele, os caminhões, e veio se dirigir ao Rio de Janeiro. Então, meus amigos, olha como a história se repete, né? O alto comando, na época, e o próprio general comandante do Exército, eu acho que era o ministro da Guerra, eu não me lembro direito, eu só tinha 16 anos. Ele saiu e fez a revolução. E daí os outros generais tiveram que optar. Ou vão ficar do lado do comunista, o João Goulart, daquele partido PTB, ou vão ficar do lado do povo, que é conservador, que é capitalista, que não é comunista, que ama a sua pátria, né? Porque os comunistas não amam pátria, os comunistas não têm pátria. Os comunistas lutam por uma causa, por uma ideologia que é implantar o comunismo no mundo. Isso significa pobreza total, roubo total do país, e é o que está acontecendo no Brasil. Os senhores veem que o Brasil está sendo deteriorado nas suas riquezas, o povo deteriorado, tudo está deteriorado no Brasil. E a roubalheira aqui é imensa, não só dos nossos impostos, mas também das nossas riquezas naturais, das hidrelétricas, do nióbio, do ouro e do petróleo, do pré-sal, não é mesmo? Então, em 1964, houve uma insurgência também. Aí, naquela época, foram presos 1.500 militares, e eu acho que 16 eram até generais. Existiam 3 comandantes de 3 áreas, de 3 regiões do Exército, que estavam do lado do João Goulart, que foram presos. Então, meus amigos, eu acho que a situação está se repetindo novamente agora, em 2018, porque, por algum motivo, alguns generais que antes estavam propensos e falando, dando até entrevistas, que iriam intervir para salvar o povo, defender o povo, que não aceitavam o comunismo, eles meio que se calaram ou mudaram de posição. Então, quem sabe a história não vai se repetir e vai ocorrer novamente uma insurgência dentro das nossas Forças Armadas. Um abraço, pessoal, só para a gente pensar um pouco. E o Trump já está, há 2, 3 meses atrás, o Trump declarou uma guerra contra o comunismo e contra o socialismo. Então, o Trump é conservador, os americanos são conservadores, e também lá nos Estados Unidos estavam implantando o comunismo com aquele falso partido democrata, que de democrata só tem um nome, né? Na verdade, era uma camuflagem para que os comunistas usavam para implantar o comunismo lá nos Estados Unidos. Mesma coisa aqui no Brasil. Existia, na época lá, que os presidentes eram militares, eram generais, existia a Arena, esse partido, né? Aliança Renovadora Nacional, existia o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esse Movimento Democrático Brasileiro, os líderes, a cabeça pensante desse partido, são os comunistas, eram os comunistas, e muitos ainda estão vivos ainda. Então, meus amigos, notem também a semelhança, né? Os comunistas usam muito a palavra democracia para se camuflar, para enganar a população, enganar a classe pobre, a média, a rica e a milionária. Na verdade, o comunista quer dominar tudo, dominar tudo que eu digo, dominar toda a população, e dominar tudo e roubar tudo que for possível do país. Então, quem sabe, não vai ocorrer novamente uma insurgência, como foi em 64. O Mourão Filho era um general só de uma estrela,
general de baixo escalão. E saiu com a tropa dele, veio até o Rio de Janeiro, e os outros generais tiveram que optar. É claro que os generais ficaram do lado do povo conservador, porque nós brasileiros, nós não somos comunistas. Nem o pobre, nem o rico, nem o milionário. Só é comunista os comunistas safados, que querem roubar as nossas riquezas, que querem explorar o povo. Então, pessoal, esse pessoal que está aí no poder atualmente, eles não amam o povo já foi humilhado demais, chega. Os comunistas são pessoas más. O comunismo e as oligarquias são a fonte de todas as injustiças, pessoal. Nós temos que eliminar eles novamente, como foi em 1964. Os militares eliminaram os oligarcas que comandavam e manipulavam um Estado. Prenderam vários deles foram presos. Lá no meu estado, onde é que eu morava, em Santa Catarina, foi prendido um oligarca, principalmente lá, o poderosão. Um abraço, pessoal. Falando nisso, ele era o segundo maior contrabandista do Brasil. Apesar de morar lá em Santa Catarina, ele era um grande contrabandista já pelo Porto de Manaus. Isso já em 1964. Os senhores notem como o crime organizado está no poder mesmo. E se nós, o povo, dermos moleza, eles vão continuar roubando a população, escravizando, colocando leis, aumentando os impostos, fazendo mais burocracia, fazendo o povo sofrer mais. Então, quem sabe não ocorrerá novamente uma insurgência. Vou repetir aquela frasezinha. A história costuma se repetir, até na nossa vida pessoal e na vida das nações, etc. Então, meus amigos, até esse recado vai até para os meus amigos militares. Eu sei que está tendo um movimento, né? Às vezes tem até algum movimento de caos dentro dos quartéis, porque tem muitas pessoas revoltadas lá dentro. Mas eu acredito, eu tenho fé, que a grande maioria da população não quer o comunismo, principalmente depois que for explicado com calma, direitinho, usando as televisões, o que é o comunismo, né, para o povo entender. Mas, graças a Deus, a imensa maioria da população está falando já abertamente do comunismo. Até aqui, nessa cidade do Ceará pequena, do interior que eu moro, o pessoal já está falando a palavra comunismo. E pena que ainda não se alastrou pelo Brasil inteiro, né? Mas é fácil a pessoa entender o que é socialismo, o que é comunismo, a diferença do capitalismo, a diferença do país conservador. E o presidente Trump está do nosso lado. Todos os países ricos estão do nosso lado. Todos os países do primeiro mundo estão do nosso lado. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos. Fé, coragem, determinação.